Olá, amados e amadas. Hoje eu quero falar sobre eu também fui funcionária e empreendi ao mesmo tempo. E eu quero compartilhar com vocês o que me auxiliou nessa jornada da vida em ser funcionária e empreender. Na época eu trabalhava numa instituição de educação e era assistente social e comecei a desenvolver o meu trabalho como terapeuta integrativa em um negócio junto com algumas amigas que nós empreendemos. Foi um momento extremamente rico de aprendizado, primeiro pela convivência com as sócias, com as amigas, com o próprio negócio, e segundo, com essa junção de se trabalhar numa outra instituição, numa atividade completamente diferente, e depois ir trabalhar, né, nesse lugar. Então, tem alguns pontos que eu percebo que foi desafiador. O primeiro deles foi o nível da carga horária, porque eu trabalhava nessa instituição tradicional e ia para o meu negócio após realizar esse trabalho. Então a minha carga horária de trabalho ela ia de 10 a 12 horas por dia. E isso gerava assim um desgaste físico, emocional. Além de tudo, eu comecei a perceber algo que talvez você passe por isso, que é perceber aquilo que me dava prazer. Me dava muito prazer em ir para o meu negócio, em trabalhar com as terapias, trabalhar com autoconhecimento, né? Perceber que essas atividades, ela somava no meu dia a dia, ela me alimentava, era retroalimentado, né? Eu servia, atuava e não saía de lá cansada. E isso foi me dando clareza, né? Eu fui percebendo que quando eu ia para o trabalho tradicional, né, nessa instituição, eu não tinha tanta motivação e tanto empolgação e engajamento quanto eu tinha no meu negócio. E isso me despertou para essa oportunidade de empreender aquilo que tem a ver com a minha autenticidade, tem a ver com a minha história de vida. E é legal falar disso porque às vezes nós começamos de forma muito intuitiva a realizar um trabalho enquanto empreendedora. Não temos, às vezes, a maturidade da estratégia enquanto negócio. Fazemos aquilo porque nos faz bem, porque nós queremos compartilhar com mais pessoas aquilo que me apoiou em muitos momentos da minha vida. Então, eu comecei a estudar as práticas integrativas muito para o meu desenvolvimento enquanto pessoa. Eu fiz vários cursos na área dessas práticas e para aquele momento era para que eu pudesse me apoiar, né? Para que eu pudesse me cuidar. Isso seria para o meu auto-benefício. E quando as amigas começaram a realizar esse trabalho, eu comecei a perceber que, olha, que isso poderia ser um serviço. Então, talvez você também possa passar por esse momento, né? Em que você tem uma formação, em que você desenvolveu, foi em busca de algum tipo de conhecimento para te apoiar e, de repente, você se vê isso como um serviço, como um negócio. E aí é uma chave diferente, né? Porque quando isso passa atravessa você para começar a servir o outro, automaticamente isso nos pede mais maturidade. É importante para sabermos como é que nós vamos relacionar com o cliente, qual é a estratégia do negócio, qual é o custo e a sustentabilidade desse negócio, quanto vale esse serviço, porque quando você fazia para você, né, foi um investimento, mas agora você vai servir ao outro. Então, quanto vai custar esse trabalho? E eu me lembro naquela época que nós fomos buscar consultoria do Sebrae para saber como é que se organizava o negócio, fomos buscar uma contabilidade para poder regularizar, né, um alvará para funcionamento da casa, porque era uma casa gigante assim, que tinham várias salas de atendimento, né? Nós éramos 5. Então, fomos aos poucos, depois de ter aberto, depois de abrir as portas, depois de atender os clientes, né? Já está acontecendo as coisas, já está em ação, foi que nós fomos buscar a estruturação desse negócio. E eu comecei a fazer esse trabalho de uma forma muito intuitiva, assim, muito no desejo de servir ao outro, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de trazer a expansão da consciência num processo que cura e que liberta, porque as práticas integrativas trazem isso. E a partir daí, as coisas vão acontecendo, né? Porque a vida, ela é viva e ela vai se desdobrando ao longo do seu processo, do seu entendimento. Você vai aprendendo
algumas coisas. E aí o que aconteceu na época foi que eu estava fazendo um MBA na Fundação Getúlio Vargas e eu conheci um coach, uma pessoa que trabalhava, um professor que veio e fez uma matéria, uma aula fantástica de um fim de semana. Ali eu percebi que, nossa, tem alguma coisa no coach que me chama a atenção. E como eu já trabalhava com desenvolvimento humano, o que aconteceu? Eu fui em busca desse conhecimento, fui transformar ele, fui em busca para que eu também tivesse essa abordagem, porque eu achei muito interessante a maneira como ele conduziu a aula, né? E naquela época eu pesquisei várias escolas e eu comecei a estudar o coach, fiz uma formação, depois fiz outra. Hoje já passei por 4 escolas de coach, mas toda essa jornada despertou a partir da primeira ação, né? A partir da minha entrega, da minha primeira entrega. E aí eu ainda era funcionária. Então eu fiquei por 3 anos enquanto empreendedora e sendo funcionária. E eu fui fazendo o processo de transição aos poucos. Talvez isso faça sentido para você talvez esteja também nessa situação. Eu fui fazendo a transição aos poucos, fui percebendo que existia sim uma oportunidade, uma possibilidade de ser um negócio, de ser algo que eu teria liberdade de criar, de trabalhar, de fazer acontecer de uma forma livre e natural. O que não acontecia, claro, numa instituição tradicional, porque tem as regras, os acordos, os protocolos da instituição que às vezes limita mesmo a criatividade do funcionário e tá tudo bem. E aí, quando eu percebi que essa era a possibilidade de estar livre, né, para criar, para entregar, para desenvolver, para fazer acontecer a partir da minha identidade, da minha autenticidade, eu fui me dedicar. E aí eu fui fazer a minha parte. E aí eu fui pesquisar, comprei vários livros, fui estudar, fui fazer vários outros cursos na área do desenvolvimento humano, PNL, e aí eu descobri, como eu na faculdade eu já tinha isso como alerta, eu comecei a desenvolver, né, essa busca desde a faculdade como assistente social. E lá eu descobri a terapia sistêmica, conheci um pouco da terapia sistêmica, aprendi sobre essa abordagem, essa sabedoria, né? Conheci a constelação familiar e isso foi despertando também para a constelação organizacional. Aí eu fiz uma formação na área da constelação familiar e aí fui estudar, fui praticar e fui me direcionar, né? E fui me direcionando para esse lugar que eu percebia que me dava muito prazer, que era muito rico e eu fui desenvolvendo o meu produto. Uma das coisas que eu fiz foi fazer um curso sobre modelo de negócio, não tradicional, mas um modelo de negócio ligado a uma metodologia mais criativa. E naquele momento eu criei estratégia de relacionamento com o cliente, eu criei possibilidades de outros produtos. Eu tive vários livros que também me impactaram nessa realidade, sabe? Que me trouxe essa dimensão de como é que funciona o serviço, como um serviço reconecta com o outro, o que eu poderia ter como um serviço introdutório para aquelas pessoas que ainda não estão no momento de realizar um trabalho mais intenso, mais profundo e mais prolongado. E aí eu fui amadurecendo a minha jornada enquanto empreendedora. Conheci um mentor, comecei a ser mentorada, algo que me apoiou muito, porque eu saí desse lugar de estou fazendo de vez em quando para tomar posse do meu negócio. E aí a vida nos convida, né? E aí eu me casei, me mudei para uma região do norte do país. Lá eu consegui trabalhar com executivos, com empresas. E quando eu voltei para Minas Gerais, eu já voltei com uma outra maturidade. E aí eu comprei uma franquia que trabalhava carreira, trabalhava junto com a minha sócia e isso amadureceu a história do como é que o trabalho, como eu sou protagonista da minha história a nível de trabalho. E eu comecei a perceber que o trabalho é onde você expressa a sua individualidade, é onde, se ela for tolhida, de fato, você não vai ter prazer. Você não vai entregar
o que você tem de potência. Você se sente limitado, porque é lá no trabalho que você faz acontecer. Porque é a sua individualidade que está ali, sendo desafiada todos os dias. E você pode criar, né? Você pode inovar. E eu fui aprofundando esse lugar do trabalho, do empreender, conheci a antroposofia. E hoje, depois de aprofundar o meu negócio, em me compreender como empreendedora, quando eu saí do meu trabalho, né? Eu saí, na verdade, não foi para empreender. Eu saí do meu trabalho porque eu me casei e fui embora da cidade. E não dava para mim continuar trabalhando naquele lugar à distância, né? Então eu tive ali uma ruptura, eu fechei meu ciclo no serviço social. Nunca mais eu voltei a ser assistente social, porque eu já estava nesse processo de preparação para esse novo lugar enquanto empreendedora. E isso pode ser o caminho que você pode escolher. Né? Quando você está fazendo um processo de transição, é exatamente quando você está buscando algo que te satisfaz, ou quando você ainda é funcionário e está empreendendo, é porque existe no seu interno um desejo não só de complementar uma renda, mas de ir além, de se ousar mais, de experimentar novos espaços. A sua individualidade está te dizendo que você consegue e que você pode ir além daquilo que você entregou numa instituição tradicional, fazendo o que você formou na universidade para fazer. E às vezes, muitas vezes, o empreendedor, ele empreende aquilo que ele foi impactado como transformação, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui impactada pelas práticas integrativas e fui me formar nisso. Eu fui impactada pelo coach e fui me formar nisso. Eu fui impactada pela mentoria e fui buscar conhecimento sobre isso. Eu fui impactada pela antroposofia e fui buscar conhecimento sobre isso. Então, constelação familiar, do mesmo jeito, todas as coisas que nos impactam, que faz parte da nossa experiência de vida, são essas as coisas, são esses os pontos que, às vezes, percebemos que tem uma grandeza ali e aí, nesse momento, nós queremos compartilhar. Nós temos um impulso de compartilhar com o mundo aquilo que também nos fez bem, que nos levou a um outro nível de patamar. E é isso que eu acredito. Eu acredito que ao longo dessa jornada, o que me apoiou a fazer de fato a transição foi compreender o que me ajudou, o que me fez estar diferente, o que me fez perceber algo novo dentro de mim. Então, se você está nesse momento de ser funcionária e empreendedor, comece a observar o que te leva e te impulsiona a empreender. Existe um desejo interno, existe um impulso, existe algo que está aí dentro e que está com vontade de vir para fora. Como é que eu fiz isso, né? Eu fiz isso através de não negligenciar e sim, fui buscar uma preparação para o que a vida estava me convidando a fazer. E eu fui me preparando, fui estudando, fui buscando curso, fui formando, fui falando para as pessoas o que estava acontecendo, fui atendendo pessoas que estavam necessitando daquilo naquele momento e eu fui percebendo, olha que isso dá resultado, olha que isso, eu sou boa no que eu faço. Porque se você não se experimenta, o que acontece? Quando você não se experimenta, você fica frustrado e você leva uma culpa para a sua vida e para o seu dia a dia. Há uma ausência de responsabilidade. E o que é a ausência da responsabilidade? É não se respeitar nesse chamado, é não ouvir aquilo que o mundo te convida e que você está, de certa forma, respondendo, mas dando um pouquinho só de você. Dando uma parte para que isso, às vezes nós temos medos, nós temos inseguranças, às vezes não sabemos que vai dar certo, às vezes temos várias incertezas. É claro, empreender é andar no escuro. Você não sabe o que vai acontecer, você desvenda esse caminho em cada passo. Então, sim, é possível fazer uma transição segura e é possível fazer uma transição amorosa com você se você passa a acreditar no seu potencial e a experimentar mais dele. Então, cada vez que eu experimentava mais do meu ser, eu percebia que eu poderia dar mais um passo adiante.
E é muito interessante porque a vida vai trazendo as pessoas. Então, quando eu encontrei lá, que eu tinha feito todo o curso das práticas, eu encontrei com um grupo de amigas que estava a fim de empreender um espaço para trabalhar com isso. Olha só, eu não me planejei para encontrar com essas amigas, elas estavam naquele momento ali e, por coincidência, eu fui para um dos atendimentos com elas e elas me convidaram para fazer parte da equipe. E eu comecei a empreender. Isso me despertou para um processo. Eu estava numa aula da Fundação Getúlio Vargas, completamente despretensiosa de sair do meu trabalho, estava pensando em criar uma carreira muito na área do serviço social. E aí o que aconteceu? Eu conheci um professor que era coach e eu falei, eu quero uma coisa assim. Eu quero isso para mim também. E eu fui em busca. Então, tudo aquilo que vem como informação é muito vivo. E a vida, ela tem essas sutilidades. Às vezes nós não acreditamos nessas sutilidades porque somos mentais, somos racionais, queremos, né, a coisa no concreto. Mas se você parar um pouco para observar, todos os dias você é convidada a dar um passo além, né, a um passo a mais, expandir o seu eu, porque o mundo necessita. Nós estamos cheios de necessidades variadas. E se você não faz, um monte de gente vai deixar de ser atendida por aquilo que é você que entrega. Eu não vou entregar. Eu entrego aquilo que tem a ver com a minha história de vida. E você entrega o que tem a ver com a sua história de vida. E aí, esse foi um outro ponto que eu comecei a observar. Como eu fui estudar muito antroposofia e constelação familiar, eu comecei a associar esses conhecimentos, né? E aí o que aconteceu? Eu conheci um mentor, ele me mentorou durante 2 anos e logo após ele estava impulsionando um trabalho com outros consultores sobre a escola de negócios da antroposofia. E naquele momento foi a oportunidade que eu tive de participar. Isso me despertou mais um pouquinho para compreender profundamente o que é o empreender e como se empreende de uma forma com significado e propósito. O que acontece? O que você, enquanto empreendedor, sabe quando você empreende com um sentido mais profundo do seu ser, quando você responde a um chamado? E lá eu aprendi. Existe uma relação fantástica entre o arquétipo do Cristo e o empreendedor. O Cristo foi um grande empreendedor e é esse o lugar da onde eu falo. Eu aprendi, eu desenvolvi, eu observei as pessoas e assim eu fui desenvolvendo também uma habilidade de consultoria. Porque várias outras instituições foram me solicitando trabalhos e eu fui amadurecendo a minha jornada. E fui criando produtos a partir do convite que o próprio mundo me chamava para atuar. É começar a dar mais sim ao seu ser do que não. É falar mais sim, eu posso, sim é possível construir e sim eu posso dar o próximo passo e ver o que acontece. Porque se você não experimenta, você vai ficar sempre no processo de se eu tivesse feito isso, eu teria dado isso. E você nunca vai saber de fato o que é verdade. Essa foi um pouco da minha história, de como que eu desenvolvi o processo de transição na vida quando eu ainda era funcionária. E como é que eu fiz essa ruptura? E na verdade, não fui eu que fiz a ruptura, foi a vida que fez a ruptura. Confiar na vida é perceber que tudo que acontece no seu entorno é uma excelente bênção para você crescer, aprender e evoluir. Espero que a minha história te inspire a dar mais um passo dentro de você para o mundo, para seus futuros clientes ou para seus clientes. Experimente mais de você, porque se você não experimentar, você nunca vai saber se é real e se de fato você dá conta. Vamos para a ação? Um beijo e até breve.